Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então hoje uma aluna me pediu, não foi a primeira vez e é por isso que eu vou gravar este vídeo, tá? Uma aluna me pediu para que eu explicasse melhor as anotações que nós professores fazemos em relação às respostas que aparecem nas provas. Então, ela fez uma pergunta muito interessante, pediu, né? Fez um pedido que me motivou a gravar este vídeo. Então, a colocação dela foi o seguinte: professor, você fez uma anotação aqui na prova. A outra professora também me falou já sobre isso. Só que nenhum de vocês até agora, né, deixou claro, eu gostaria que você deixasse claro como eu preciso fazer para consertar esse problema de argumentação. Então o que eu disse para ela? Fique tranquila que eu vou gravar um vídeo, porque isso não é um problema apenas seu, né? Muitos alunos acabam tendo esse mesmo problema ao redigir as respostas, tá? Então, eu vou tentar ser conciso, mas ao mesmo tempo pensando não só nessa aluna, como também nos alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Eu vou trazer algumas ideias aqui para a gente discutir, certo? Então, eu utilizei o dicionário de filosofia do Nicola Agnano para extrair uma definição importante sobre o que é argumento. Então veja, o Nicola Agnano ele vai dizer o seguinte: num primeiro momento, né, num primeiro significado, argumento é qualquer razão, prova, demonstração, indício, motivo capaz de captar o assentimento e induzir a persuasão ou a convicção, tá? Se a gente parar para pensar nisso um minutinho, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O argumento é uma razão, é um arrazoado, é uma proposição que leva a outra pessoa que está lendo ou ouvindo você a chegar a uma conclusão equivalente, igual, similar à tua. Então, eis o motivo de você argumentar com a pessoa. Você está dando elementos para que essa pessoa entenda a tua conclusão. Isso é importante numa resposta, tá? Seja ela oral ou seja ela escrita. No caso da resposta escrita, é importante que ela tenha coerência, ou seja, que você disponha os argumentos e redija uma resposta que não conflite, que não entre em conflito, essas ideias não entrem em conflito no decorrer da resposta, tá? Continuando, no mesmo sentido, eu tirei um trecho que era desgastante, que não traria nenhuma contribuição para este nosso vídeo, tá? Então, um outro ponto mais à frente que vai nos ajudar seria o seguinte: no mesmo sentido, essa palavra é usada por Locke na definição da probabilidade, que existe quando existem argumentos ou provas capazes de fazer uma proposição passar por verdadeira ou de ser aceita como verdadeira, certo? Então, a ideia do argumento é que você mobilize esses elementos de tal forma que a pessoa que esteja lendo a tua resposta consiga acompanhar e entender a tua conclusão, certo? Espera-se que essa conclusão tenha sentido, que tenha algum fundamento para que você tenha chegado a esse ponto, né? Então, tendo em vista isso, a argumentação
tem um objetivo claro. Qual é o objetivo? Convencer por meio dessas proposições sobre alguma coisa. Então, esse é o trabalho que você tem para criar uma resposta cujos argumentos acabem demonstrando, acabem levando o leitor a esta conclusão que você está expondo, tá? Que estrutura? Ela perguntou sobre a estrutura. Que estrutura eu posso usar para discorrer na resposta e chegar para mobilizar os meus argumentos? Na realidade, eu pensei em alguns pontos que você tem que considerar para gerar uma resposta. Quais são esses pontos? Primeiro, tudo está ligado à pergunta. Você tem que ler, não importa a quantidade de vezes, a pergunta até que tenha certeza que entendeu sobre o que está sendo perguntado. Tá? Por quê? Isso vai fazer com que naturalmente fique claro na tua cabeça qual é a pergunta, sobre o que trata essa pergunta que você está tentando responder. Pode parecer ridículo até, mas muita gente tenta responder perguntas sem entender qual é efetivamente a questão que a pergunta está levantando. Então, obviamente, você já queima a largada aí. Você já vai estar partindo de um vício de origem. Segunda consideração, qual o comando da pergunta? Ou seja, o que a pergunta está pedindo para que você responda, para que você faça. Por exemplo, a pergunta está pedindo para você enumerar, para você descrever, para você copiar ou para que você tome outras atitudes para redigir a tua resposta. Eu vou dizer já de antemão para vocês, o comando copiar é muito raro. É muito raro em questões de níveis mais elevados e para níveis mais elevados de educação. Então, é muito raro que você encontre questões em vestibulares, digamos, mais importantes, mais marcantes, né, com o comando copie. Tá? Terceira consideração. Que argumentos vou usar sobre o assunto para cumprir este comando? Que proposições eu vou utilizar na resposta para que eu cumpra o comando, aquilo que o comando está me exigindo, tá? E quarto, os argumentos que eu apresente devem estar concatenados, encaixados, de forma que um prepare ou induza ao outro, de forma que as ideias se complementem. É por essa concatenação de ideias, que fica estranho quando você pega uma resposta que, na verdade, não só não está concatenada, são ideias soltas, como em alguns momentos as pessoas colocam no meio da resposta ideias conflitantes, certo? Então, é muito comum você dizer assim, começar a resposta dizendo não, uma negativa, àquilo que foi perguntado, no decorrer das respostas, você mudar o ponto de vista para sim, para alguma coisa positiva, e aí na conclusão apresenta um talvez. Ou seja, essa resposta não tem coerência nenhuma, você está tirando para tudo quanto é lado. A única coisa que o corretor vai encontrar nessa resposta é uma profunda insegurança e que ele vai acreditar que você não entendeu sobre aquilo que está sendo perguntado. Tá bom? Neste momento podemos falar dos chamados conceitos geradores, que podem ser entendidos também como palavras-chave. Então, a sua resposta, se tiver esses conceitos geradores corretos, as palavras-chave corretas,
provavelmente vai englobar uma redação correta que responda efetivamente o comando que a questão traz, tá? Você só vai elencar todas essas proposições que eu acabei de falar para você quando você fizer uma leitura cuidadosa e atenta do enunciado da questão. O enunciado geralmente antecede o comando da questão, tá? Enunciado é basicamente o assunto sobre o qual a questão trata. E aí o comando é o que vai exigir de você, a exigência que você faz de você para que responda aquele determinado assunto, tá bom? Coloquei aqui algumas expressões comuns que podem aparecer nas questões e que já implicam em algumas proposições. Então, por exemplo, de acordo com o texto, o que está sendo pedido quando aparece a expressão de acordo com o texto? É que você leia e interprete o texto. Não é copiar o texto, é interpretar. O que significa? Você ler o texto e entender o assunto que este texto está apresentando para você, está trazendo para você, tá? Outra coisa, outra expressão comum. A partir do texto. Então, nesse caso, você já pode ficar atento pelo seguinte: o texto vai trazer elementos que você precisa colocar nas respostas. Dados, conceitos, fundamentos que vão entrar na resposta. Não é copie. Está percebendo a diferença? Você tem que ler e utilizar estes conceitos para elaborar a resposta. A tua resposta não pode ser um espelho da questão, porque, na verdade, quando você faz isso, você está apresentando até uma limitação de vocabulário para quem vai corrigir essa questão, né? E no momento em que você está disputando uma vaga, seja de emprego, seja na faculdade, seja em qualquer outra instância, isso pesa. E isso pesa contra você, tá bom? Então, buscar dados presentes no texto para fundamentar a tua resposta. Não é copiar, nem contrariar o texto. Então tem muita gente que tem esse vício. Lê o texto e discorda do texto. Não, esse texto não, eu discordo disso. Aí ele formula uma resposta em que ele se coloca contra o texto, sendo que o comando da questão é a partir do texto. Entendeu? Então, você não pode discordar desse texto. A menos que, e também isso é quase tão raro quanto copie, ele esteja perguntando sua opinião sobre o assunto. E eu digo o seguinte, pela experiência que eu tenho, de quase 20 anos de docência. Nesse caso, quando você pede uma opinião, na verdade, para uma outra atividade ou para que o professor consiga, corretor, ou a prova, a avaliação, te coloque outras questões mais para frente, entendeu? Então, para sondar as opiniões variadas que existem num grupo escolar, numa turma, ou enfim, nas pessoas, tá bom? Então, é muito raro que se peça a opinião. Tá? Quem acompanha o curso de filosofia, é muito raro que se exija uma doxa, e sim uma episteme, tá? O conhecimento fundamental, científico, racional, embasado. É isso que quer dizer, tá bom? Aí algumas questões para a gente pensar. Explique, quando aparece a expressão ou os termos
explique ou analise. O que é esperado de você? Que você mobilize ou apresente argumentos que elucidem o fato ou fenômeno abordado de forma a convencer esse seu interlocutor sobre aquilo que você está lidando, sobre aquilo que você está tratando, tá bom? Outro elemento, indicar ou apontar. Se isso aparecer, o que se espera de você? Que você localize os elementos chaves sobre o assunto abordado e utilize esses elementos. Então aí ele está te dando comando. Indique quais são os, né? Aponte quais são os, tá? Aí você tem algo diferente, né? Pode fazer uma argumentação muito mais simplória do que quando te pedem explique, tá? Lembre-se sempre, dois conceitos, dois fundamentos importantes para as respostas: síntese e objetividade. O que é síntese? É você usar corretamente os argumentos e, portanto, não ficar repetindo argumentos ou numa lista infindável de proposições que, na verdade, nada mais fazem do que reforçar aquilo que você já disse antes, certo? Então, isso é síntese. Tem muita gente que reclama, olha, mas o espaço é pequeno. Então, quanto menor o espaço, maior é o treinamento para você exercitar o seu poder de síntese. E isso é importante no vestibular, em entrevistas de emprego, em comunicação, para que não se sinta exaustivo, né? E assim por diante. Objetividade. Você tem que responder aquilo que foi perguntado. Você tem que apontar aquilo que está indicado na questão. Não é para você falar sobre tudo o que foi produzido na humanidade e no meio disso ter alguma coisa que longínquamente tem a ver com a resposta que foi dada. Porque, nesse caso, de novo, você só vai estar comprovando que você não entendeu o que a pergunta está pedindo de você, o que a questão está pedindo de você. Certo? Então, lembre-se do seguinte, isso é um exercício, é um treino. Quanto mais você se exigir ler as questões até entendê-las, no começo realmente leva tempo. Só que isso já era para estar sendo feito lá atrás, especialmente se você está terminando o ensino médio. Ah, não comecei. Então comece agora. Quanto mais cedo começar, mais rápido você vai desenvolver essa habilidade. Tudo é treino. Não existe, eu não conheço aquele sujeito que tem uma habilidade sobre-humana, sobrenatural em humanas. Isso talvez aconteça em outras áreas do conhecimento. Em humanas é leitura e escrita. Leitura e escrita. Leitura e escrita. Isso eu fui repetitivo. Tá vendo? Se você fizer isso numa resposta especialmente escrita, você está repetindo a mesma coisa. Não é para fazer isso. Tá bom? Numa resposta escrita. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Eu vou colocar as informações, como eu prometi, o mais rápido possível, que não quer dizer que necessariamente seja hoje, mas eu vou colocar no blog uma lista de comandos, né, estendendo esses que eu já vou colocar, que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Vou colocar a referência também do dicionário de filosofia, de onde eu extraí a definição de argumento, na descrição do vídeo. Tá bom? Espero ter ajudado. Vamos em frente. Essa pós-pandemia, ela mexe com todo mundo, mas é pegar o touro à unha. Tá bom? Ok?
Então um abraço aí para vocês, até mais, tchau, tchau.